sempre manifestando através dessa saudação a minha felicidade, a minha alegria em retornar ao nosso convívio, desejando que o que preparamos com carinho seja útil, seja motivo de reflexão para todos nós em todas as nossas atividades. A importância dos assuntos que nós tratamos nas nossas atividades públicas é para que todos, como sempre dizemos, tenham as condições para enfrentar as dificuldades naturais que todos nós temos com uma sustentação pela razão, pelo discernimento e não somente pela fé. Tudo nós podemos compreender. Tudo nós podemos resolver. E onde está na doutrina espírita esta afirmativa? Não é o que eu penso. Para aqueles que estão iniciando agora o seu conhecimento na doutrina espírita, tudo está organizado. O que quer dizer isto, sob o ponto de vista pedagógico? Sob o ponto de vista de que todos, repito, temos condições de solucionar as nossas dificuldades. E para nosso trabalho de hoje, que tem o título de Prejuízos da Irritação. De uma forma didática, de uma forma, repito, que todos possam utilizar. A questão 779 do Livro dos Espíritos, a nossa obra básica. O nosso codificador perguntou aos espíritos: o homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão produto de um ensinamento? Observemos o zelo para que esta questão fosse examinada pela equipe do Espírito Verdade e trouxesse daí por diante, porque os ensinamentos da doutrina espírita, eles não ficam defasados. Na medida que a tecnologia nos mostra um aperfeiçoamento fantástico de que já todos dispomos. Na medida em que os conhecimentos científicos se aprimoram, na medida em que o progresso de toda forma se faz presente em nossas existências, nós admiramos como estes ensinamentos são oportunos. Eu não estou dizendo isso por fanatismo, nem por ufanismo. É pela experiência. Aqueles que responderam aos questionamentos, eles tinham a capacidade dada pela convivência de trazer para nós os aconselhamentos de que hoje dispomos de uma maneira tão simples, tão natural, através do livro. Não esqueçamos que
nas sociedades que antecedem ao século XIX, o livro era um objeto especial. Somente tinha acesso ao livro as autoridades que eram chamadas de religiosos. Somente eles podiam acessar aos escritos que eram feitos de maneira completamente diferente como temos hoje. A valorização, a facilitação de hoje é para que todos tenham acesso. E isto não é pouca coisa. Aquele que quer e basta, vamos ver a resposta. O homem se desenvolve ele mesmo naturalmente. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Tem tanta coisa para examinar nessa resposta, para que nós possamos nos perceber. Onde estamos? O que estamos fazendo para traçar por nós mesmos o nosso itinerário? Percebamos como isto é facilitador. Não é para seguir tão somente aqueles pensamentos ou aqueles aconselhamentos que eram dados pelas autoridades, pelos filósofos, pelos profetas, pelos religiosos que governavam. Agora, cada um traça o seu itinerário. E como? Você perguntaria. Como é que eu posso traçar o meu itinerário? Há um passo que deve ser sempre observado, porque é o primeiro. É a partir dele que todos nós devamos receber e conceber a nossa caminhada. Este aconselhamento, esta orientação, ela não surge com o aparecimento da doutrina espírita. Já vem de tempos atrás, quando todos aqueles que contribuíram para que a nossa sociedade fosse civilizada hoje, disseram, orientaram, aconselharam: conhece-te a ti mesmo. Isto é importantíssimo para nós. Cada um de nós deve se auto-perceber. Cada um de nós deve traçar o seu próprio roteiro. Cada um de nós deve se perceber naquilo que sente, naquilo que conhece, naquilo que ainda desconhece, a fim de que, utilizando as suas potencialidades, possa realmente alcançar o sucesso de si mesmo. Não o sucesso como a sociedade materialista diz, prega. O sucesso material é aquele que
na competitividade das coisas, consegue suplantar o outro. Sob o ponto de vista espiritual, é uma autossuplantação. É um reconhecimento das suas condições, para que, se utilizando das orientações que aqueles que já alcançaram o que nós queremos alcançar, nos trazem, facilitando todo o processo. Nós precisamos cuidar-nos. Nós precisamos, em nos percebendo, e o que isso significa? Continuar na nossa caminhada de uma maneira cada vez mais plena, aproveitar todo esse conhecimento que a tecnologia, que a ciência, estou repetindo, nos proporciona. Tudo hoje é mais fácil. Tudo hoje é possível a cada um de nós. Em primeiro lugar, não temos mais medo de Deus. Ao contrário, Deus, para nós, hoje, é a infinita misericórdia. É aquele ser criador e mantenedor que está, através das suas leis, à nossa disposição. E não há uma forma de reconhecimento tão afetiva quando nós dizemos: meu Deus. É lindo isso. Isso demonstra a nossa proximidade, o que há alguns séculos era impossível de sentir, de perceber e até de acreditar. Porque no seu trono altíssimo, tudo nos é dado para esta reaproximação. Tudo nos é permitido, nos é incentivado. Cada um de nós pode fazer o seu próprio processo. Os espíritos nos dizem, lembram? Naturalmente, quer dizer, observando a nossa natureza, nós podemos reavaliar, nós podemos reprogramar, nós podemos refazer. Não temos mais medo de condenação. Não temos mais medo que Deus irado possa nos punir. Bem ao contrário, todas as oportunidades nos serão dadas, porque o objetivo divino é exatamente nos livrarmos das imperfeições. Na questão número 100, eu digo o número da questão para que, quando vocês possam compulsar o livro, estejam atentos que o trabalho, que é aquilo que se diz na casa espírita, a orientação que é dada, é toda uma orientação programada pelo que os espíritos nos informam. Já que a orientação espírita é a mais nova, é a mais adequada, é a mais possibilitadora
do nosso progresso. Assim, os Espíritos nos dizem: se o conhece-te a ti mesmo é a abertura do caminho para que nós possamos, dentro de uma classificação didática que o próprio Kardec realizou, nós possamos nos colocar. Eles nos dizem que a maioria, após a nossa criação, é de espíritos imperfeitos. Como podemos compreender isto? Como é que Deus me criou e eu sou um espírito imperfeito? Não poderia Deus nos criar já perfeitos? É uma forma de avaliar. Não questionando desta forma, nós estamos ofendendo a ninguém, muito pelo contrário. Estamos defendendo a nossa condição. Foi Deus que, é Deus que nos cria. Por isso, nós devemos nos perceber como estamos agindo. Na maioria das vezes, queridos companheiros, nós reagimos. Nós nos deixamos impressionar, nós nos deixamos levar por qualquer avaliação que o outro faz de nós. Quando, na realidade, somente o próprio ser pode se autoavaliar realmente. Será que eu estou dizendo alguma coisa que é passível de ser contestada? Vamos analisar. Quantas vezes nós dissimulamos alguma coisa que estamos sentindo? Às vezes estamos magoados, irritados com uma opinião do outro. E o outro nos questiona e nós dizemos, não, nem me lembro. Não, já me esqueci. Não. Quando na realidade a resposta deveria ser sim. Até o nosso olhar nos denuncia. Até como formulamos a resposta nos diz o contrário. Embora a resposta seja negativa, mas a forma de dizer está denunciando que estamos sim com raiva, estamos sim irritados com aquilo que o outro diz de nós, que o outro pensa de nós. E o que faremos então? Como conduziremos este questionamento? Em primeiro lugar, avaliar se aquilo que foi notado pelo outro é verdadeiro. Se nós fraquejamos, se nós ainda não sabemos proceder de forma diferente, se nós, enfim, uma série de respostas que somente o próprio ser pode fazer de uma maneira real. Já que, como examinamos anteriormente, a dissimulação pode fantasiar a situação. Não questionar, mas examinar.
É assim mesmo que eu estou procedendo? O que eu quis fazer foi feito? Ou ainda não é possível fazer? Parece-nos que temos medo de denunciar a nossa fragilidade ainda, quando na realidade a nossa caminhada é infinita. Eu não posso hoje ainda receber críticas e ficar impassível ou achar que aquela crítica não é verdadeira. Eu posso sim confessar que eu não sei fazer de forma diferente ainda, mas posso sim, alertado por aquilo que me fez manifestar aquele desagrado, aquela irritação, me esforçar, me dedicar para proceder de forma diferente. Eu lhes pergunto, onde está o mal? Onde está a fragilidade em proceder desta forma? Ao contrário, nós nos examinamos, constatamos que aquilo que o outro viu ainda está muito presente em nós. E, agora, devidamente alertados, eu já posso trabalhar, eu já posso traçar uma programação para proceder de forma diferente. Assim nós vamos vencendo as dificuldades. Assim nós vamos enfrentando cara a cara, situação a situação. Irmos por nós mesmos, como dizem os espíritos, naturalmente nos tornando pessoas, seres melhores. Vencendo os nossos dissabores, vencendo as situações que ainda achamos difíceis. E melhor ainda, com certeza seremos vitoriosos. Por que eu estou afirmando desta maneira? Simples, porque outros já conseguiram. Se outros conseguiram e nós somos todos iguais, constituídos das mesmas potencialidades, com as mesmas oportunidades para trabalharmos, as experiências à nossa disposição, não tem outra resposta. Na medida em que nos dedicamos, na medida em que manifestamos paciência conosco, na medida em que somos honestos conosco, nós chegaremos lá. Se Deus nos cria iguais, com o mesmo objetivo de alcançar a perfeição pelas nossas próprias conquistas naturais, não pode haver privilégio. Percebamos como a doutrina espírita abre este leque para que cada um de nós possa fazer sua própria experiência. Cada um de nós possa movimentar aquilo que em nós, às vezes, está paralisado. Aquilo que consideramos para aqueles que já alcançaram um privilégio. Não pode ser. Se Deus é justo, se Deus é misericordioso, se Deus
nos cria iguais, alcançarmos o mesmo objetivo, nós conseguiremos. E isso não é um estímulo simplesmente de palavras, mas uma proposta para cada um de nós. Experimente. Busque. Faça. E não tenha receio se errar novamente. Eu gosto de ilustrar este pensamento com uma palavra ou uma expressão de um brasileiro, carioca, um homem simples, que nos incentiva a fazer essa experiência. Ataúfo Alves. Se errou, levante, sacuda a poeira e dê volta por cima. Olha que coisa tranquila. Para que nós possamos perceber em nós mesmos a força que temos, porque afinal nós somos criaturas de Deus. Não seremos condenados. Os infernos para nós não existem. As condenações eternas, que há algum tempo já está ultrapassado este conhecimento. Levante, sacuda a poeira e dê volta por cima. Prossiga. Agora, não continuem a fazer a sua devastação em cada um de nós. Afinal, nós somos criados por Deus para a aprendizagem. Imortais que somos, não vamos nos perder no caminho. Ao contrário, a cada pensamento, a cada força que emana de nós, nós encontraremos sempre uma forma de vencer as dificuldades. Afinal, se não houvessem dificuldades, como avançaríamos? É um questionamento impossível de ser respondido. Porque o contato social, a diferenciação do ritmo do progresso é individual e intransferível. Cada um de nós vai escrevendo no seu próprio prontuário aquilo que aprende, aquilo que constata, as suas vitórias. E às vezes até o fracasso é um estímulo para continuar, já que a desistência não pode funcionar. Estamos nos referindo àqueles que desistem ou pensam que desistem de viver. A vida é a ação eterna de Deus. Estaremos sempre vivos, estaremos sempre em condições de trabalho, estaremos sempre aproveitando a oportunidade que Deus nos dá para modificarmos o ritmo da nossa caminhada. Assim, queridos companheiros, estas condições que podemos avaliar de uma maneira didática. Quais os prejuízos que pode nos trazer
uma irritação. Poderiam as respostas serem as mais variadas, mas eu selecionei algumas para que todos nós possamos nos examinar, para que todos nós possamos perceber que realmente não vale a pena manter uma irritação. Ela pode até ser suscitada naquele momento, mas a manutenção que nós chamamos de mágoa, a ciência material já nos indica. A mágoa intoxica as nossas células. É como se fosse uma sujeira que impregnasse. A cada vez que nós nos lembramos daquilo que nos magoou, nós estamos aprofundando aquilo. A cada vez que nós nos lembramos de alguma coisa que consideramos injusto da parte do outro, a mágoa aumenta. De que serve, então, ficar lembrando? É um questionamento para nós. Se o sofrimento se mantém, se o afastamento do outro se alarga, se não nos traz benefício nenhum, por que mantermos o ressentimento? Como nos curar disto? Estas células, sob o ponto de vista material mesmo. Já ouvimos quantos cientistas nos dizer que isto se transforma em depressão. A depressão como sendo um degrau a mais do ressentimento e da mágoa. Será, queridos companheiros, vamos analisar que os medicamentos feitos no laboratório com substâncias materiais são o remédio apropriado? Ou se nós temos na nossa natureza a capacidade de compreender, às vezes não aceitar, porque nem todas as vezes o pensamento do outro sobre nós é verdadeiro. E se for? É um questionamento. De qualquer forma, vamos, ao apreciá-lo, tentar outras formas para a nossa reação. E as formas nós descobrimos de uma maneira natural. Ou seja, observar-nos, estarmos atentos. Afinal, Jesus, no seu ensinamento, quando nos traz a prece, que chamamos Pai Nosso, ele, ao final, nos concita a pedir a Deus que não nos deixeis cair em tentações. Somos nós que pedimos a Deus que não nos deixe cair em tentações, mas não que nos segure, porque Deus já nos deu a inteligência, já nos deu a vontade, já nos deu a liberdade para escolher os caminhos. Então, a resposta está em nós mesmos. Basta que nos apreciemos. Estamos voltando ao mesmo raciocínio para estabelecer que não vale a pena. Na medida que quem sente é o espírito, se ressente, se magoa,
ele, através do perispírito, atinge ao corpo físico. E atingindo ao corpo físico, vai alterando a saúde das próprias células materiais. O caminho é esse. É a ciência material, é a medicina atual que está nos provando. Então, para que deixar, ou para que nos deixar intoxicar, a ponto de tirar a nossa saúde física? Não fica tão somente por aí. Vamos dizer que chegou o nosso momento de extinguir a existência material. O corpo sofre a sua deterioração normal, tudo bem. Mas quem se ressentiu não foi o corpo, foi o espírito. E nós levamos para aquela situação de manutenção, de exame de consciência, para que avaliemos o que fizemos naquele período. Levar mágoa, que depois se transforma em obsessões. Nós que trabalhamos com a assistência aos obsessores, sabemos de quanto sofrimento eles manifestam. Nós sabemos de como eles estão sofrendo, porque apegados ainda àquela situação, eles não veem como eles veem como perderam a oportunidade de sanar ainda entre nós, com uma conversa, com um resgate, com uma mudança entre nós mesmos. O momento é agora. Certa vez, Jesus, questionado pelo apóstolo amado Pedro, Simão Pedro, de quantas vezes nós devemos perdoar? E Jesus dá aquela resposta emblemática, que naquele tempo era inacessível sob o ponto de vista matemático. 77 vezes 7 vezes. Não tinha máquina de calcular, lembremos-nos. Hoje podemos fazer rapidamente esta conta, mas esta forma de Jesus responder é que sempre haverá uma maneira de sanar a mágoa, de sanar aquela divergência, de chegarmos a um ponto comum de entendimento. Até, para alguns, o afastamento daquele ser. Enquanto nós estamos trabalhando em nós mesmos a compreensão. Afinal, ninguém está obrigado a pensar da mesma forma. Nós chegamos a um ponto comum de uma maneira natural. Assim, queridos companheiros, vamos fazer uma revisão. Vamos buscar em nós mesmos, talvez essas forças que precisamos desenvolver estejam paralisadas. Nós só queremos que todos nos apoiem. Nós só queremos que todos nos aplaudam. Nós só queremos os elogios de todos. Mas se estamos todos numa condição de provas e expiações,
de consertos, de sacudir a poeira e dar a volta por cima. Como exigir do outro aquilo que nós não estamos fazendo conosco? Vamos ser sinceros. Vamos proceder com honestidade, com resignação. Vamos adquirir aquelas condições que estão nos faltando ainda. E nada pode nos confortar mais do que o raciocínio, mais do que a dedicação para melhorar-nos, do que a prece. A prece é o mecanismo que nos mantém ligados ao Criador, aos nossos amigos superiores, aos espíritos simpáticos à nossa caminhada, que nos sustentam. Basta que a eles nos dirijamos. Pedir o quê? Como fazer com que a nossa prece seja aquele mecanismo que nos sustenta, aquele mecanismo que nos mantém fortalecidos. Basta que nós peçamos a Deus, aos amigos espirituais, que nos deem força, coragem para vencermos as nossas dificuldades. E queremos arrematar o nosso trabalho, exatamente mostrando que isso se dá naturalmente. Não precisamos lutar. Precisamos somente nos dedicar a nós mesmos. Precisamos tão somente nos reconhecer e irmos nos modificando. Não para mostrar ao outro, mas para sentir em nós mesmos que realmente a evolução é possível com o nosso esforço, com a nossa dedicação. Pedir e recebereis, nos assegurou Jesus. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Essas 3 orientações que ele nos dá, nos conforta, nos facilita, nos reanima. E é isso que eu quero passar para todos nós. Quanto maior o sofrimento, quanto maior aquela sensação de fracasso, mas devamos estar juntos para vencer todas as nossas iniquidades. Podemos naturalmente vencê-las, porque a infinita misericórdia de Deus estará sempre ao nosso alcance. Queremos agradecer a todos, pedindo a Deus que a nossa explanação simples, natural, esteja à disposição de quantos nos ouçam e ainda guardem como um troféu aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela dúvida. Não vale a pena. Apenas aumenta o nosso sofrimento. E o nosso objetivo é ser feliz. O nosso objetivo é sermos os vencedores. O nosso objetivo é alcançar a paz, o equilíbrio em todas as nossas reivindicações. Muito obrigada pela atenção de vocês e façamos desta maneira.